E aí, exímios matemáticos, com vocês, o professor Adalberto Júnior. Nessa videoaula de hoje, nós vamos estar falando sobre equações e como resolvê-las. Então, vamos acompanhar o vídeo. Então, gente, como é que nós podemos entender o que é uma equação? Vamos ver da seguinte forma. Equação é uma igualdade em que há pelo menos uma letra para representar um valor desconhecido. Então, como é que eu vejo isso? Da seguinte forma. Vou escrever uma expressão para nos dar uma ideia. Então, x mais 3 igual a 7. Certo? Então, nessa expressão, eu tenho o sinal de igual. Esse sinal de igual já me dá a igualdade. A expressão x mais 3, nela eu tenho um valor desconhecido. Então, pronto, eu tenho a igualdade e tenho um valor desconhecido. Com essas duas características, eu posso afirmar que eu tenho uma equação, certo? Então, essa equação aqui, agora eu tenho como resolvê-la e é o que a gente vai ver no próximo passo. Gente, para resolver equações, nós temos que ter em mente a seguinte estratégia. Como eu tenho um valor que está desconhecido, ou seja, a incógnita, vamos lembrar essa palavra incógnita, que significa valor desconhecido, eu tenho que descobrir quanto vale. Então, eu vou utilizar aqui a técnica da transposição. O que é isso? É o que normalmente a gente chama de isolar o x. Então, vamos ver na prática como funciona. Aqui na expressão x mais 3, certo? O x está sendo somado a 3, que é igual a 7. Então, o que é que eu vou fazer? Escrevo o x. Esse número 3 aqui, eu vou transpor, ou seja, vou tirar ele desse primeiro termo da igualdade e escrevê-lo do segundo. Só que aí tem uma regrinha prática. A operação que ele está fazendo com o x, ele vai fazer com que tiver depois da igualdade o oposto. Ou seja, o 3 aqui, ele está somando o x, certo? Então, ou seja, eu vou escrevê-lo do outro lado, subtraindo o que tem lá, no caso o 7. Ou seja, em vez de eu escrever mais 3, vou escrever menos 3. Certo? Então, agora eu tenho x igual a 7 menos 3. 7 menos 3 é um cálculo possível de ser feito, porque de 7 eu tirando 3, vou ficar com 4. Então, encerro aí a equação. Como é que eu encerro? Descobrindo o valor de x, ou seja, x é igual a 4. Então, aqui vamos para outra expressão. Nessa outra expressão, eu tenho 5x menos 8 igual a 3x menos 12. Então, esse tipo de expressão ele já está um pouco mais complexo. Por quê? Porque ele traz incógnitas dos dois lados da igualdade, ou seja, no primeiro termo e no segundo termo. Então, vou utilizar a técnica da transposição da seguinte forma. Eu quero isolar o x, então eu vou isolá-lo no primeiro termo. Então, 5x já está no primeiro termo. Então, preciso mexer com ele? Não. Então, está aqui, 5x. O menos 8, se eu quero isolar o x, eu tenho que tirar os cálculos que estão sendo feitos com o x. Em primeiro momento, eu devo fazer o seguinte. Eu tiro qualquer soma e subtração. Depois, eu tiro qualquer multiplicação e divisão. E depois resolvo potenciações. Então, a gente segue essa ordem. Primeiramente, a gente tem 5x menos 8. Menos 8 é uma subtração. Então, eu vou tirá-la e vou colocar no segundo termo. Então, no segundo termo vai ficar
3x menos 12. O menos 8 vai fazer o oposto, então vai ficar mais 8, certo? Então, aqui, menos 12 mais 8, a gente vai utilizar aquela regrinha da soma de números inteiros. O primeiro número é menos 12, o segundo mais 8. Os sinais aqui são diferentes, então vou fazer a subtração. 12 menos 8 fica 4. Entre 12 e 8, o número maior é 12. E o seu sinal é menos, então fica menos 4. Ou seja, a resposta disso aqui é menos 4. Certo? E agora, o que é que eu vou fazer? Como eu quero isolar o x, esse 3x aqui está no segundo termo. Então, eu vou passá-lo para o primeiro. Aí, relembrando outra regra, quando o número não tem sinal, eu considero ele positivo. Então, eu vou colocar aqui o sinal de mais, porque ele não está fazendo cálculo com ninguém antes dele, certo? Antes dele só tem o sinal de igual. Então, eu vou colocar o sinal de mais. Se eu vou escrever do outro lado, então vai ficar 5x, o oposto de mais é menos 3x, e o que tem do outro lado da igualdade é o menos 4, certo? Então, aqui, isso funciona da mesma forma. Se eu tenho 5x menos 3x, na resposta eu já tenho x, 5 menos 3, 2. Então, ou seja, aqui eu tenho 2x igual a menos 4. Para finalizar, esse 2 aqui, eu considero que ele multiplica o x. O contrário de multiplicação vai ser a divisão. Ou seja, retirando o 2 daqui, vocês podem ver que eu escrevi o x sem nada, vai ser igual a menos 4 dividido por 2. Então, menos 4 dividido por 2, vou colocar aqui o menos na resposta. Que número multiplicado por 2 dá 4? O 2. 2 vezes 2, 4 no caso de menos 2, mais 4 que vai dar 0. Então, a minha solução aqui foi menos 2, ou seja, x é igual a menos 2. E assim eu finalizo essa equação. Ou seja, vou deixar claro para vocês uma coisa. Existem equações mais fáceis, existem equações um pouco mais difíceis, mas tudo é como vocês vão encarar essa equação, como vocês encaram essa equação. Ou seja, encarem com a vontade de resolvê-la. Não levem em consideração ser fácil ou difícil. Ok, gente? Então, desejo a vocês bons estudos, bom desenvolvimento na matemática. Se inscreva aqui no nosso canal, certo? E valeu, fica até uma próxima. E até a vista.